Olá pessoal, tudo bem? Vamos aqui nessa aula aprender alguns parâmetros, seguindo as aulas aí que a gente está aprendendo aí do curso. Vamos ver alguns itens aqui interessantes e nós vamos ter depois outra aula para falar sobre outros assuntos relativos e dando continuidade a esta daqui. Bem, pessoal, é o seguinte, na prática, quando você vai trocar um compressor de um equipamento de refrigeração, como no nosso caso da linha doméstica, é necessário que você siga algumas orientações. A forma mais simples e básica, como não tem muito o que falar, é se você vai tirar um compressor, por exemplo, de uma geladeira ou de um freezer, você vai ver aquele código e vai comprar um compressor igual, né? E vai colocar no lugar. Pelo código do compressor, você vai lá e põe PIF. Então, não há o que discutir, certo? O problema está em quando você quer colocar um outro compressor. Que parâmetros que você tem que observar? E além disso, que cuidados que a gente tem que ter aí na manutenção da área da refrigeração, principalmente a doméstica, ok? Então vamos lá, pessoal. O que eu quero mostrar aqui para vocês? Em refrigeração doméstica, nós vamos encontrar muito o fluido refrigerante R134A. A maioria do fluido refrigerante que usa nas geladeiras, popularmente conhecido como gás, usa o R134A. Nós temos agora o isobutano, é bem parecido com aquele gás de cozinha. O R600A, né, que as geladeiras mais novas estão vindo agora com esse fluido refrigerante, ele é bem ecológico. O problema é que está causando alguns defeitos prematuros aí do compressor, né? Mas isso aí é questão para discutir depois. Então nós temos aqui os que mais são usados em geladeira doméstica, o R134A, o R600A, ok? Gente, o R22, ele normalmente não é usado para refrigeração doméstica. Ele é utilizado para ar-condicionado, normalmente ar-condicionado da linha convencional, sem ser inverter, e na refrigeração comercial. Você vai encontrar muito o R22. Bem, o que nós vamos encontrar também quando nós vamos encontrar uma geladeira antiga para fazer reparo? O compressor pode ser para R12, que é um fluido refrigerante antigo, que não é mais vendido. E o que você tem que fazer é um retrofit, e você vai colocar no lugar do R12, um exemplo, o MP, esse aqui é o nome comercial, tá gente? O MP39 ou o MP66. E esse fluido aqui, ele é um blend, ele é uma mistura de outros fluidos, porque não se ataca a camada de ozônio, por exemplo, como o R12. Então, se você pegar um compressor, está usando R12, se o compressor está bom e você precisa botar outro fluido, você não vai encontrar mais o R12 fluido para substituir. Você vai ter que colocar, por exemplo, um desses dois aqui. Tem outros também, outros blend. Blend é uma mistura de fluidos. Você vai utilizar esse aqui, porque o R12 não já é comercializado, já há muitos e muitos anos. Ok? Então, sendo que nós precisamos focar nesses dois aqui, R134, R600. Se porventura pegar um equipamento com compressor antigo, pode ser que ele seja R12, mas aí basta você colocar, por exemplo, um desses dois aqui que são de nomenclatura comercial. Ok? Então, o que a gente pode tirar de conclusão aqui nessa parte de fluidos? Se você vai tirar um compressor, normalmente ele vem, não são todos, né, mas a maioria vem ali dizendo o tipo de fluido refrigerante que ele é. Então você nunca deve colocar um outro compressor para outro tipo de fluido refrigerante. Já vi casos de pessoas que eram R600, colocou 134, enfim, não pode realmente fazer a substituição de um pelo outro, porque, por exemplo, o R600, gente, usa um capilar com a sua espessura bem menor do que o R134A, certo? Então, quando você pega um compressor, gente, que você vai fabricar com uma geladeira, ele tem o seu deslocamento volumétrico, ele tem toda a estrutura do compressor que foi feita e projetada para trabalhar para aquele tipo de tubo capilar, para aquele tipo de condensadora, para aquele tipo de evaporadora, enfim. Quando você o engenheiro está lá projetando uma geladeira, quando ele pega tudo isso, todos esses parâmetros, e vai ver um compressor correto para que funcione muito bem, certo?
Então você não pode simplesmente pegar um outro compressor que tem outras características técnicas diferentes e querer que bote no lugar e funcione muito bem, certo? Muitos vão dizer, ah, mas eu coloco e olha, não me dá problema. Gente, dá problema, né? O que dá problema? Porque quando a pessoa diz que não deu problema, que você colocou e refrigerou, ótimo, nossa, está funcionando. Agora, vai verificar parâmetros mais técnicos ali, né? Porque se você está botando um outro compressor ali diferente, com seu volume de deslocamento diferente do fluido, claro que a espessura do capilar vai interferir, claro que a saída desse fluido do capilar para a evaporadora vai interferir, porque você está botando um compressor diferente, né? Então, seja técnico e se a tua geladeira for R134, coloque compressor 134. Se for R600, coloque compressor R600, para que você não tenha problema. Agora, quer fazer porque fulano, ciclano, beltrano disse, então é por sua conta e risco, ok? Então vamos lá. Então, coloque sempre o compressor com seu fluido característico, com exceção desse daqui, que você vai colocar esse fluido refrigerante, que ele foi projetado para substituir o R12, ok? Então vamos lá. Gente, aplicação. O que é? Vocês vão encontrar de repente essa nomenclatura aqui, LBP, MBP, HBP, que é baixa pressão, né, de retorno, média pressão de retorno e alta pressão de retorno. Pressão de retorno, gente, é a pressão que você vai ter da evaporadora para o tubo de retorno do compressor. Olha só, gente, baixa pressão de retorno, ela, quando é low BPS, ela é 35 graus negativos a 10 graus negativos. Perfeito? Então, olha a faixa de temperatura em que os compressores que precisam trabalhar com baixa pressão de retorno trabalham. Olha a faixa de temperatura. É uma temperatura realmente muito baixa. Ok? Por isso que já está dizendo, baixa pressão de retorno. Agora, quando é média pressão de retorno, ele já começa, olha, menos 15 a 0. Gente, isso aqui não é cravado. Existem algumas diferençazinhas, às vezes de uma tabela para outra. Poucas diferenças, mas você pode pegar isso aqui como um parâmetro, tá? Então a média pressão de retorno vai, a temperatura de evaporação lá vai ser de menos 15 a 0 graus, que é a faixa de trabalho, tá, de um compressor MBP. E a faixa de trabalho de um compressor de alta pressão de retorno vai de 0 a 15 graus positivos, certo? De 0 a 15 graus positivos. Vamos lá. Então se você pega um compressor que é MBP, você não pode, ou seja, de média pressão de retorno, colocar um compressor que seja LBP. Ou qualquer um desse aqui. Porque você vai ter problema. Vocês estão entendendo? Esse compressor aqui, que é o LBP, ele foi feito para trabalhar nessa faixa de temperatura que está aqui. Menos 35 a menos 10. Aqui, esse foi feito o MP para trabalhar nessa faixa e esse aqui para trabalhar nessa faixa. Então se você pegar um compressor que seja com essa aplicação diferente, você vai ter problemas na refrigeração. Você vai ter problemas, esse compressor vai quebrar, esse compressor vai estragar. Então você tem que respeitar essa aplicação do compressor. Está lá o código do compressor. Você retirou o compressor, você quer colocar um outro tipo de compressor no local. Se você vai botar outro tipo, primeiro veja aquele compressor que você está retirando, qual é a aplicação dele. Pelo código você vê lá, tem catálogos, né, que você vê aí na internet, da Embraco, Tecans, Elgin, enfim. Pelo catálogo você vai ver, pelo código do compressor, se ele é LBP, MBP, HBP. Sendo que vai haver casos também que você vai pegar MBP barra HBP, certo? Ou seja, média e alta pressão, você vai pegar compressores que vão estar trabalhando nessas duas faixas aí, certo? Então, não é só MBP ou só HBP, você pode encontrar também esses dois, que seja média e alta pressão, compressores que trabalham nessas duas faixas aqui, ok? Então, Sérgio, como eu vou descobrir se ele qual a aplicação que ele é? Através
do código do compressor, você vai ver no catálogo do fabricante qual a especificação dessa aplicação dele, né? Então vocês entenderam essas características aqui, as faixas de temperatura em que ele trabalha, por isso que tem que ser respeitada, senão vai dar problemas. Gente, LST, HST, vocês também vão encontrar essa nomenclatura aqui. Isso aqui significa o torque, tá? O torque de partida do compressor. Aqui LST é baixa partida, né, do compressor. Low start torque, né? Então, e o H é high, é alto, né? Alto torque de partida, baixo torque de partida. Normalmente geladeira comum, que a gente faz a manutenção, né? Eles são normalmente LST, de baixo torque de partida. Sérgio, por que tem isso, um compressor de baixo e alto torque? Porque existem sistemas de refrigeração, quando o compressor ele é desligado, a linha de saída, a linha de descarga está sob alta pressão. É claro que essa alta pressão ela vai muito aos poucos se descarregando, né? Por exemplo, em geladeira que usa tubo capilar. Mas, por exemplo, sistemas comerciais, sistemas que normalmente usa válvula de expansão, quando você tem o sistema desligado, você vai encontrar na linha de descarga uma pressão muito grande. E vai chegar uma hora que o compressor precisa partir. Só que, no momento que o compressor vai partir, ele vai encontrar uma pressão na linha de descarga muito grande. Então, se o compressor, se ele for LST, ele não consegue partir, porque ele é de baixo torque. Agora, você tem que botar um compressor de quê? Um compressor de alto torque de inicialização, do seu funcionamento. Por quê? Os compressores HST, que tem alto torque de partida, é para sistemas em que na hora que ele desligar, a linha de descarga vai estar realmente com uma pressão do fluido refrigerante grande, e se o compressor, como ele é de alto torque, ele vai conseguir armar numa boa. Você quer ver um exemplo disso? Geladeira comum, que normalmente é compressores LST, né, baixo torque de partida. Quando você desliga uma geladeira da tomada, o compressor desliga. Se você for tentar logo em seguida ligar na tomada de novo, não vai conseguir. O compressor ele vai tentar armar e vai desligar pelo protetor térmico. Por quê? Ele vai encontrar uma pressão muito alta na saída, né, na linha de descarga, e não vai conseguir partir. Aí ele desliga. Você tem que esperar alguns minutos, às vezes 4 minutos, 5 minutos. Por que esse tempo que você espera em minutos? É o tempo que essa pressão do fluido refrigerante vai passar pelo capilar, vai passar pelo evaporador, vai equalizar essa pressão no sistema. Então, nesse momento que ele está equalizando, a pressão vai diminuindo na linha de descarga, e o compressor, quando for partir, ele vai conseguir, porque a pressão está bem menor na linha de descarga. Agora, quando a linha de descarga, a pressão é bem maior e demora demais para equalizar, e o compressor vai partir antes disso, é claro que ele precisa de um alto torque, ele precisa ter uma força muito maior na sua partida. Entenderam bem essa questão aqui? LST, HST. Normalmente HST você vai usar na parte mais comercial, que a linha normalmente de descarga trabalha sob muita pressão e o compressor precisa partir rápido muitas das vezes, então ele tem que ter um alto torque aí de inicialização. Ok? Outro item interessante, isso aqui é óbvio, né? Não precisa nem de comentário, é a tensão, né? 127 volts ou 220 volts. Ok? Compressores para 127, compressores para 220. É óbvio que tem compressores na linha comercial, que compressores de 380 volts, trifásicos, né? E nós vamos depois na outra aula entender isso aqui, ó. Esse 1pH, que o pessoal confunde muito com potência, com HP, que não tem nada a ver. Vocês vão estar entendendo o que significa isso aqui na próxima aula. Potência. Pessoal, na linha doméstica, o que mais vamos encontrar são compressores em HP, né, que é a sua potência. HP significa horsepower, né? Cavalo vapor, cavalo força, enfim. Você tem desde
1/10. Claro, tem até compressor de 1/12, tá, gente? Mas nós vamos encontrar no mercado com mais facilidade compressores de 1/10, 1/8, 1/6, 1/5, 1/4, 1/3. Normalmente esse aqui de 1/3 você vai encontrar mais em freezer. Geladeiras já aí de 400 e poucos litros você vai encontrar muito com compressores de 1/4, né? Esses aqui de 1/4. 1/5, 1/6, 1/8. Bem, o que mais nós vamos encontrar na linha doméstica para manutenção normalmente nessa faixa de 1/6 a 1/3. Normalmente compressores 1/8, 1/10 bebedouro, né? São equipamentos bem menores, né? Pequenininhos, usam um compressor com uma potência bem menor. Não esqueça o seguinte, que já me perguntaram, quanto maior esse número aqui, o denominador, tá? Aqui nós temos o numerador, denominador. Quanto maior esse número, mais fraco é o compressor. Porque já pergunta assim, Sérgio, mas 1/10 não é mais potente do que 1/8, porque o 8 é menor do que 10? Não, isso aqui é a fração da potência. Sendo uma fração, quanto maior o denominador, menor é a potência do compressor, tá? Então, a potência vai nesse sentido aqui, ó. Ela aumenta conforme você diminui o número aqui do denominador. Então, temos também compressores de 1/12, tá? Menorzinhos aí ainda, ok? Entenderam essa questão aqui do HP? Então, se você vai... E outra coisa também, nós temos hoje em dia, assim, tipo, 1/5 mais, 1/3 mais, 1/4 mais. O que é, gente, esse mais aqui? Esse mais é um intermediário entre, por exemplo, um motor de 1/5. Ele é mais fraco que o motor de 1/4. Porém, se você quiser uma potência que seja maior do que 1/5 e um pouquinho menor do que 1/4, você vai ter aqui o compressor de 1/5 mais. Então, se aqui fosse 1/4 mais, esse compressor de 1/4 mais ele é mais forte do que 1/4 e um pouquinho mais fraco do que 1/3. Ele fica um intermediário, certo? Então, você pode sim, por exemplo, se queimar um compressor de 1/5 não tiver, você pode botar 1/5 mais aí, sem problemas, né? Você não pode botar, por exemplo, se queimou de 1/6, colocar de 1/5, se queimou de 1/5, colocar de 1/4, né? Ou vice-versa, mas você pode colocar sempre uma fração um pouquinho maior no caso do mais. Se queimou de 1/5, se tiver 1/5 mais, pode botar, se queimou de 1/4, coloca 1/4 mais, sem problemas. Então, isso aqui, gente, o HP, que é a potência do compressor. Então, vai colocar um compressor, coloque pelo código dele, você vai descobrir qual é a potência do compressor. Como é que eu vou saber qual é a potência daquele compressor? Porque isso aqui não vem escrito no compressor. Você vai pegar o código que está no compressor, você vai na internet, tem vários catálogos aí que disponibiliza a Embraco, disponibiliza a Tecams, disponibiliza a Eugene, Danfoss, enfim, várias empresas aí que fabricam compressores, e elas disponibilizam um catálogo aí na internet. Você vai baixar esse catálogo, vai pegar o código do compressor e lá você vai, inclusive, ver essas características todas que eu estou falando aqui para vocês. Você vai ver o fluido que ele trabalha, a aplicação, o torque, tensão, potência e outros itens também que a gente vai discutir na próxima aula, ok? Então, só recapitulando aqui, coloque sempre o motor com o fluido que ele trabalha, ok? A aplicação tem que respeitar se é LBP, MBP ou HP. Isso aqui você só precisa saber se você for colocar outro tipo de compressor, você tem que saber isso. E também o torque dele, se ele é LST, HST. Normalmente o nosso ramo de atividade na linha doméstica, a maioria dos compressores são LST. Tensão de trabalho tranquilo, e aqui a potência que você tem que respeitar e colocar ele no valor correto. Repetindo, não se baseia, tem aplicativos aí ó, na internet, que você baixa pelo celular, que você coloca o número do RLA, né? E você coloca lá, por exemplo, LRA 20, eu já expliquei, eu tenho um vídeo aí no curso que eu falo que isso aqui, nesse aplicativo é furado, você não consegue descobrir pelo RLA a potência do compressor não. Teve uma aula que vocês viram que está aqui no curso, que eu mostro dois compressores de mesma voltagem, de mesmo LRA,
com potências diferentes. Então não se guia nesse aplicativo para você descobrir a potência do motor pelo LRA não, ok? Se você não assistiu esse vídeo, procura aí que está aí no curso e eu vou estar falando sobre isso. Ok, pessoal, tranquilo? Aí, no próximo vídeo nós vamos entender o que significa esse 1PH, que tem, a maioria dos compressores que você pega tem essa nomenclatura e muitas pessoas que a potência não é, o LRA, o óleo e os componentes de partida de um compressor, relé, PTC, capacitor, a gente vai estar também falando sobre isso. Ok, pessoal? Muito obrigado, até a próxima aula, espero que estejam gostando aí do curso. Um grande abraço, até mais.